Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A você, boa noite, bem-vindos. A você que assiste no gravado, bem-vindo a qualquer momento do dia. E sem perder tempo, vamos para a aula. Atenção, vamos lá. Na tela, muito bem. Se o som estiver bom, dê o seu joinha. Se o som estiver ruim, dê o seu não joinha. Não há problema nenhum. Vamos começar. Na aula anterior eu parei no artigo 29 e disse que por razões técnicas e por razões didáticas eu precisaria fazer esta parada. Olha lá por quê. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Aí você grifa ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo. Lembra, ofendido, quem é o ofendido? O ofendido é a vítima. Tá indo? Não, não foi. Mas tudo bem, marque. Ofendido é a vítima. Agora foi. A vítima. Vítima. Muito bem. Aí você marca aí, ó, do lado, a quem tem a qualidade para representá-lo. Lembra? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esta galera pode. A vítima ou o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, nesta ordem que está na sua tela. Lembra? Já falamos disso anteriormente, ok? Aí, eu vou apresentar os princípios da ação privada. Veja que o artigo é pequenininho, é pequeno, mas dentro dele tem uma centena de questões. Veja só. Princípios da ação privada. 1. Princípio da oportunidade. No TJ Paraná, eles podem te perguntar dizendo que é o princípio da conveniência. Professor, mas espera aí. A ação penal privada, só a vítima ou quem pode representar é que pode, quem pode se responsabilizar por ela é que pode representar, não é isso? É. E aí? Mas tem o princípio da oportunidade. Por que da oportunidade? Isso cai. E o que cai? Olha lá. Compete à vítima ou ao representante a analisar a conveniência e a oportunidade. Precisa saber se é conveniente processar e qual é a oportunidade, isto é, qual é o momento, se é o momento correto para eu processar a pessoa que praticou determinado crime. Pode, a ação penal privada tem que respeitar o princípio da oportunidade, que no Paraná eles chamam de princípio da conveniência. Princípio da conveniência. E olha lá, tem agora um segundo princípio dentro deste princípio. Por quê? Aliás, desculpe, segundo princípio não, tem um segundo momento. Que momento? Dentro deste princípio da oportunidade ou da conveniência, a vítima tem que determinar. Vamos imaginar que a vítima não queira exercer a ação penal. A vítima não vai processar ninguém. O que acontece? Isto cai. Se a vítima não quiser processar, decai o direito. Isto é, há a perda da faculdade de exercer ação privada em razão do tempo, do prazo. Decadência. O que é decadência? Perda do direito da ação por decurso do tempo. Detalhe, deixa eu trazer para mim para eu te dizer um detalhe. Está escrito, mas
vou lhe dar a explicação. O que? Eu tenho 6 meses para propor a ação privada, dentro dos crimes de ação privada, é claro. Mas, professor, eu não quero. Você não quer, é seu direito não querer. Resultado, você diz: eu não quero, eu não vou processar ninguém. Ok, você não processa, fica quietinho, fica quietinha. E aí? Aí nesta hora o que acontece? Decai o seu direito de ação. Isto quer dizer, você perdeu tempo, ou ainda o direito não socorre aos que dormem, no sentido de perder o tempo. Você perdeu a oportunidade e nunca mais você poderá propor uma ação contra aquela pessoa, contra aquele autor daquele crime, por aquele crime. Por quê? Vamos imaginar que o autor daquele crime cometa algum outro crime. Aí é lógico, você vai para um outro crime. Mas, se for pelo crime que a pessoa cometeu, o que acontece? Acontece que nunca mais na vida você pode, porque o que acontece aí? Aí acontece a extinção da punibilidade pela decadência. Decaiu o prazo. O que é decadência então? Perda do direito da ação por decurso do tempo. Perdeu o direito de agir, de entrar com a ação, porque o tempo acabou. Você tem 6 meses, você não fez, extinguiu a punibilidade. O cara não pode mais ser punido por aquele crime. Ótimo. E aí eu tenho um segundo caminho. Vamos lá. Eu posso, aliás, deixa eu pôr na tela, eu posso não querer processar, decaiu, mas eu posso renunciar expressamente. Isto é, eu pratico um ato incompatível com a vontade de processar. Como assim? Veja só, aliás, marque por favor, a renúncia é o segundo caminho, é a segunda circunstância quando a vítima não quer processar. Ela renuncia, ela expressamente, ela mostra que ela não quer, ela não vai processar o cara. E aí? É um ato chamado ato irretratável e extingue também a punibilidade. Dá um exemplo eu posso praticar a renúncia expressa ou uma renúncia tácita, mas a expressa cai na prova, a tácita. Eles podem te dar um exemplo. Que exemplo? Vamos imaginar que o cara praticou um crime de ação penal privada, sei lá, estuprou a moça. Puxa vida, o cara estuprou a moça, estuprador. Verdade, estuprador. A moça, ela pode renunciar expressamente, escrever lá: não vou processar o cara. Acabou. Ela renunciou expressamente. Mas pode ser uma renúncia tácita. Por que uma renúncia tácita? Lembra, aliás, parênteses, para as feministas de plantão, vão todas para os quintos dos infernos. Vou continuar fazendo a minha piadinha porque você nunca mais esquece. Fecha parênteses. Que piada! Para a renúncia tácita, amor de pica, quando bate fica. Ótimo, ela gostou pra caramba do estuprador. Resultado, ela casa com o estuprador. Ela casou com o estuprador, ela não pode processar o cara. Por que não? Ela foi estuprada. Ela foi estuprada, legal, tal. Legal modo de dizer, aconteceu. E aí? Puxa, professor, ela tem que processar. Tem, cai na prova. Ela foi estuprada, ela não quer mais processar o cara.
por que não? Amor de pica, quando bate fica, isto é, ela amou o cara e ela diz, não, eu apaixonei por você, vamos casar? Vamos casar. Resultado, eles se casam. Se eles se casam, é uma renúncia tácita. Não dá pra você falar assim, polícia, fui estuprada e tá bom, quem é o cara? É meu marido. Claro que existe o estupro dentro de um casal, tal, da situação de casal, mas nesta circunstância, a senhora era casada com ele, o que era? Não era nada, a gente se encontrou na rua, gostei, amei, fiquei, gostei, casamos. Pode. É o exemplo da sua prova, é o que vai cair nesta sua prova. A renúncia tácita, eles vão dar esse exemplo que eles não têm outro. Eles não têm outro. E aí, a mulher foi estuprada, casou com o estuprador. Renúncia tácita. Pronto, casou com o estuprador, extinguiu a punibilidade. Professor, eu não gostei do exemplo. Vá para o inferno também, porque é o que cai na prova. Vamos seguir. Agora, eu tenho, vamos lá, o segundo princípio. Princípio da disponibilidade. Se eu exercer a ação privada, a vítima vai e exerce a ação privada. Professor, ela exerceu a ação privada. O que acontece? São dois caminhos. Primeiro deles, eu tenho perdão. Na disponibilidade, a pessoa pode perdoar. A vítima ingressa com a ação e no meio do caminho ela pede perdão. Ela pede não, ela concede o perdão. Aí vem o detalhe de prova. Por quê? Existe o perdão expresso e o tácito. Se, este é o detalhe da prova, se o réu aceitar o perdão, extingue a punibilidade. O perdão, portanto, é ato bilateral. Se a ação privada for proposta, o princípio da disponibilidade diz que não poderá... ou melhor, não poderá não, poderá haver a disponibilidade, isto é, a vítima concede o perdão. E aí, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo de prova. Qual é o exemplo de prova? Perdão expresso, você levou um tiro, e aí você ingressa com a ação, e aí você está lá, o cara vai ser processado, o cara vai ser condenado, de repente você escreve lá, eu gostaria num ato nobre de pedir perdão, ou de conceder perdão ao cara que atirou em mim, e enfim, eu não quero mais que ele seja condenado. Ok, expressamente se escreveu tudo. Tacitamente, perdão tácito do princípio da disponibilidade. Você, ao invés de escrever, você faz assim. O que você faz? Você escreve lá, ou você escreve não, você vai até lá onde o cara está, enfim, onde está o agressor. O agressor está na cadeia, você fala, delegado, ele está preso preventivamente, mas por favor eu quero visitá-lo. Tá bom. O delegado faz você visitar, você vai lá, abraça o cara que te deu um tiro e fala, puxa, meu amigo, eu te perdoo, eu sei que você não fez por mal. Eu tenho o perdão tácito. Exemplo, Papa João Paulo II levou um tiro e foi e pediu e deu o perdão àquele que deu um tiro nele. Só que no Brasil só vale o perdão, no Brasil só vale esse perdão do princípio da disponibilidade quando só vai valer esse perdão se, aliás, aqui, se e tão somente se o cara aceitar. Se o agressor disser, ok, eu aceito, puxa, você é tão nobre esse gesto, você está me dando o seu perdão, eu aceito o perdão. Ele não é processado. Acabou o processo. Você concedeu o perdão ao cara. Ótimo, legal. Professor, mas ele pode falar não. Pode, putz,
pode falar não. Por quê? Não vou com sua cara, tentei mesmo, não quero seu perdão, quero ser processado. Pode? Não é uma atitude muito lógica, mas ele pode. E aí o que acontece? O processo continua. Lembre-se que esse é o segundo princípio da ação penal privada. Mas tem um outro caminho. Vamos voltar na tela. Olha lá. Eu tenho o perdão e eu tenho a perempção. Perempção é uma sanção processual. Leia-se, é vamos dizer assim, sanção é uma penalidade, lembrei, uma penalidade do processo pela desídia do querelante na conduta da ação privada. Isto é, o cara foi desidioso, desídia. O que é a desídia? Vagabundo. O cara foi vagabundo, não fez o que tinha que fazer. Vagabundo. Professor, como assim vagabundo? Foi um cara desleixado. Desídia, desleixo. Por desleixo, o cara pode sim e vai ter esse desleixo. E aí ele foi desleixado. Ele, por exemplo, perdeu vários prazos na ação penal privada, ele não foi na audiência, tal. O que acontece? Ele vai fazer com que extinga a punibilidade. Ele tem o perdão que ele pode dar. Se o cara não aceitar, ele pode não praticar atos processuais. Perempção de uma maneira mais simples. Não praticar atos processuais dentro do prazo, por exemplo, pode, é uma espécie de disponibilidade. O cara não aceitou a disponibilidade, o cara não aceitou o perdão, mas você deu a disponibilidade. Isto é, você, pela perempção, você abriu mão deste processo. Você falou, quer saber? Não vou praticar mais nenhum ato, deixa ele ser perdoado. Acabou, o cara é perdoado. Aí eu tenho o terceiro princípio da indivisibilidade. Significa, se eu fizer a ação penal privada, eu que vou ingressar com a ação, querelante é quem ingressa com a ação, a ação. Posso chamar o querelante de autor? Pode. É o autor da ação, verdade. O querelante faz o quê? O querelante, ele vai promover contra todo mundo. Professor, são 247 réus. Não, 7, 4, 11, 12, 13, não, 248 réus. 13 é um número que dá azar, e principalmente na urna, dá um azar desgraçado. Enfim, 248 réus. Pode, claro que sim. E aí o que é que acontece com isso, professor do céu? Caramba! Aí acontece que o autor terá, se ele processar na ação penal privada, se eu processo eu tenho que processar os outros 247. Tem que dar a mesma situação para todos os réus. Todos. Se eu não posso processar e falar o outro, eu acho ele legal, não vou processar. Não, você vai processar todo mundo. Muito bem. 4. Princípio da intranscendência. Cuidado que no Paraná já vi cair dos dois jeitos. Intranscendência no TJ Paraná já caiu. Intranscendência no TJ Paraná já caiu. Pessoalidade. Isto quer dizer os efeitos da ação
privada são de natureza pessoal. Não pode, aliás, detalhe, pelo princípio da intranscendência, os efeitos da pena não vão ultrapassar a pessoa do réu. Isto é, isso de modo geral, no direito penal, não tem, se o réu está condenado por alguma penalidade ou por causa de algum crime, o que acontece? Ele responde, professor, mas amanhã cedo ele acorda morto. Acabou. A ação penal está extinta. Exemplo, Marisa Letícia, mulher do Lula. A mulher do Lula ia ser processada. Ou já estava, não me lembro. Se já estava, o processo acabou. Por quê? Pela morte do réu, ou da ré. Ela não pode continuar, porque ela agora, o corpo de Dona Marisa está no cemitério. Não pode estar... ela foi cremada, o corpo virou cinza. Não pode estar ali na cadeia. Você não vai pôr um morto na cadeia. Então, pelo princípio da intranscendência, ou, como já caiu também no Paraná, princípio da pessoalidade, anote, por favor, a pena dada ao réu será apenas cumprida pelo próprio réu. É o réu quem tem a penalidade, é o réu quem cumpre a penalidade. Se ele morrer, não vai ultrapassar para os seus sucessores. Ok? Ok, vamos seguir. Não, é aqui. A classificação da ação penal privada é ainda dentro do mesmo artigo. Você vê que é um artigo pequenininho e na prova eles te perguntam uma penca de coisa, Vamos lá, o que é que eles te perguntam? Veja só, eles vão te dar essa classificação. A ação penal, ela pode ser privada, exclusiva ou propriamente dita. Isto quer dizer, a ação penal, ela tem como titular a vítima ou o representante legal. Lembra, falamos ontem, a sucessão, ela existe. Falei hoje no começo da aula. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Na morte da vítima, pela disponibilidade, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão entrarão na sucessão. Não é, cuidado, na ação penal exclusiva ou propriamente dita, não cabe substituição. Não cabe, isto não cabe. Por que não? Se a vítima é viva, a vítima vai promover a ação, a vítima continua sendo a titular da ação. Ela não pode falar, olha, agora eu não quero, vou passar para o meu pai e minha mãe, ou vou passar para o meu filho. Não. Só vai suceder, sucessão é no caso da morte, está aqui, ou na ausência, morte real ou morte presumida. Aí entra cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembra, não tem substituição, tem sucessão. Ótimo. Depois eu tenho a ação penal. Já passei 2, já foi direto. 2, ação penal privada personalíssima. É só a vítima que pode ingressar. Quais são os casos desta ação penal privada personalíssima? Induzimento a um erro essencial. Cai na prova assim, 2 casos de ação penal privada personalíssima. Marca, você tem que saber. É o induzimento ao erro essencial ou
a ocultação de impedimento ao casamento. Por exemplo, o cara é irmão da moça que vai casar. Ótimo, os dois são irmãos, alguém sabia, enfim, e a vítima descobriu depois. Foi ocultado esse impedimento. Irmão não pode casar. Ah, professor, não suporto meu irmão. Aí é seu direito. Mas, se você disser qualquer coisa, irmão e irmã não podem casar. Nem irmão com irmão, nem irmão com irmã, nem irmã com irmã não podem casar. Os irmãos não se casam. Não pode. Classificação. A ação penal ela é privada personalíssima, ela é só da vítima ou do seu representante. Ótimo. A ação penal privada ela pode ser subsidiária da pública. Quando houver a inércia do MP. Lembra? O Ministério Público não trabalhou. O Ministério Público não trabalhou. Aí a vítima promove a ação penal. Já falamos disso nas aulas anteriores. Já disse isso para vocês nos vídeos anteriores. Eu tenho essas 3 espécies de ação penal. Cai muito isto aqui na prova. E cai o induzimento ao erro essencial ou ocultação de impedimento ao casamento. Só assim, eles vão dizer só isso, não vão entrar em pormenores. Aí eu vou te apresentar uma questão de concurso. Olha só, ação penal privada exclusiva. É ação penal privada normal. Ela tem início por meio de... Se eu vou começar uma ação penal privada, é o ofendido, é a vítima. E aí, agora eu vou te apresentar um outro nome que eles põem na sua prova. O ofendido, a vítima. O ofendido. Ou quem tem a qualidade de representá-lo. Lembra? Ação penal privada exclusiva. Exclusiva por quê? Porque é aquela pessoa. É a parte, é apenas a vítima ou o CAD, o seu representante legal, que poderá ingressar com a ação. Portanto, é a letra B. Já te dei a resposta sem ler nada. Basta você lembrar que a ação penal privada exclusiva é a tradicional. É a que a vítima vai ingressar com a queixa ou quem representa, ou a vítima ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ok? Artigo 31. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Já falei disso uma centena de vezes. Cai na prova? Cai. No CAD. Lembra, morte do ofendido, eles podem dizer o seguinte, eles podem marcar assim, morte real, e podem colocar a morte presumida. Professor, peraí, me explica melhor isso. Explico. No caso, deixa eu trazer para mim. No caso de morte, morreu a vítima. Quem vai ingressar com a ação, já falamos, é o CAD. Mas, professor, tem espécies de morte? Tem. Cuidado na sua prova. Morte pode ser a real. O que é morte real? Falando em termos técnicos, que é idiota, mas enfim. A ausência dos sinais tanatológicos. Professor, que raio é isso? A ausência de sinais de vida. Não tem mais vida. Acabou. Então, a pessoa não tem sinal ou o cérebro parou de funcionar. A pessoa está morta. Morte real. Eu tenho o cadáver ali, o cadáver está aí, eu vi, então se eu vi, está ali, morreu, acabou. Mas eu tenho a morte presumida. Morte presumida não cai na sua prova Paraná, mas cai na sua prova São Paulo, porque está no processo civil e está em civil. Por quê?
O cara saiu. Quem? Ulisses Guimarães. Professor, quem foi Ulisses Guimarães? Vai aí no Google, digita Ulisses Guimarães, vai ver um senhorzinho carequinha, velhinho, que no dia 5 de outubro de 88, ele pegou a Constituição, enfim, vamos imaginar, pegou a Constituição e disse: nós promulgamos a Constituição brasileira. E aí a Constituição foi promulgada e está em vigor até hoje, 13 de abril de 2017. Tá, mas e daí? Num belo dia, ele saiu com a sua esposa e acho que um filho, não me lembro. Enfim, vamos pegar ele. Ele saiu de helicóptero. O helicóptero explodiu. O helicóptero sumiu no mar. E aí o que aconteceu? Puxa vida, professor, ele estava lá dentro. Tava lá dentro. E aí, sumiu. Claro que sumiu, porque se você come camarão, e eu espero que você coma, eu não como camarão, mas aí você vai dizer, o que acontece? Camarão come defunto, come cadáver lá no mar. Camarão é o que limpa as coisas lá do mar. Ele vai lá e limpa e vai comer o cadáver do doutor Ulisses Guimarães. Ai, professor, que nojo. Não é nojo, é verdade, isso acontece. E aí? Aí eu não tenho cadáver, eu suponho. O que é que você supõe? O cara estava ali, ele entrou no helicóptero, subiu de helicóptero, o helicóptero foi embora, tal, eu vi eles indo embora, tal, tchau, foram embora. De repente, o helicóptero cai no mar, nunca, nas buscas, tal, nunca foi encontrado o corpo do doutor Ulisses Guimarães. Morte presumida, só o juiz pode dar. E aí, neste caso, morte real ou morte presumida? Na morte presumida, o juiz diz: declaro a ausência da pessoa fulana de tal, que saiu no dia tal e não voltou. E aí? Eu não tenho ele morto ali. Por exemplo, Vitor Belfort. Vitor Belfort teve uma irmã que sumiu. Professor, onde ela está? Ninguém sabe, velho. Pelo menos até hoje, 13 de abril de 2017, ninguém sabe. E aí, depois de um prazo, a pessoa saiu, nunca mais voltou. Tem um prazo, não vou entrar em prazo aqui com você, porque não cai na prova. Mas e aí? Aí, daqui a pouco, eles vão lá e vão ao juiz e dizem: juiz, a moça sumiu. O que o juiz faz? O juiz declara a ausência, morte presumida. A pessoa sumiu. Para questões sucessórias, para que haja a sucessão de bens. Aí eu tenho a sucessão testamentária ou a sucessão no inventário. Tanto faz. E aí? Aí voltamos para a nossa questão aqui da prova. Eu tenho, no caso, tá aqui, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, morte do ofendido ou declaração de ausência, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passa ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem. Ok. Olha lá. O rol é preferencial e é taxativo, isto é, tem que ser cônjuge, tem que ser o ascendente, o descendente e o irmão. Tem que ser nesta ordem. Professor, o cônjuge diz: puxa, não quero continuar nesta ação. E aí? E aí, se ele tem o cônjuge diz: não vamos continuar com a ação acaba aqui. Não passa para o ascendente, para o descendente, para o irmão. Professor, o cara não tem cônjuge. Por exemplo, eu sou solteiro, eu morro, eu tenho ascendente. E aí, minha mãe diz: não quero mais continuar com a ação. Ótimo, a ação acaba aqui. Professor, mas espera aí, não tem... não tem ascendente. Vamos imaginar que eu, por exemplo, minha mãe já morreu, meu pai já morreu, vamos imaginar que minha mãe tivesse morrido. Eu não tenho descendente. Por que não? Porque eu sou solteiro de nascimento, não tenho descendente, não tenho irmão,
sou filho único, não tenho descendente, não tenho irmão, a ação acaba. Se na ação privada morre a vítima, morre a vítima e não tem a lista de representação, a lista de sucessores da representação, a ação acabou a ação. Ótimo. E só numa questão de prova podem cair a questão do companheiro para quem vive em relação estável, em união estável. Se você vive em união estável, você tem um companheiro, uma companheira, ok? E aí? Também vale como se fosse o cônjuge, ok? Só para deixar claro. Questão de concurso, veja só. O Código de Processo Penal estabelece que em caso de morte do ofendido, o direito de oferecer queixa-crime ou prosseguir na ação penal passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Está correto. Trata-se de hipótese de substituição processual. Substituição. Está errado, não é substituição, é sucessão. É sucessão. Precisa lembrar disso. Substituir é tirar um vivo e pôr outro vivo. Substituir significa tirar um morto e colocar uma outra pessoa viva. Cuidado com isso na hora da sua prova, por favor. Por favor. É sucessão e não substituição. Ótimo. E agora, para eu terminar a aula de hoje, rapidinho, falei que era uma aula tranquila. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Aí vem o detalhe: quem é pobre? Pobre é a pessoa que não pode prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Isto cai em todas as provas do mundo, porque está na lei, e isto está na lei da pobreza, a lei 1060 de 1950, mas não cai, esta lei aqui não cai, esta aqui não, a lei de cima aí não, mas está aqui: o pobre é a pessoa que não pode pagar as despesas do processo sem privar o seu sustento ou o sustento da sua família. Aí vamos para o parágrafo 2º, já te explico o resto. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Atenção, já te explico já. A Defensoria Pública é quem faz a assistência do pobre, ainda que seja o pobre na acepção jurídica do termo. E atenção número 2, em locais onde não houver defensor, isto cai na prova. Em locais onde não houver a defensoria, o juiz nomeia advogado dativo. Agora vamos lá. Aqui, deixa eu voltar para mim. Ok, agora eu tenho que te dizer o seguinte, vamos explicar o artigo que cai na sua prova. Em todos esses crimes de ação privada, que a gente vê esses tipos de ação privada, que sejam, o juiz pode declarar a pobreza. Sim, pode declarar a pobreza da pessoa. E ele nomeia um advogado. Cuidado com a pegadinha de prova. Qual? A pessoa, no parágrafo 1º você viu: considerar-se a pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Aí eles vão colocar
considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover os honorários advocatícios. Está errado. A pessoa não pode pagar as custas processuais. Aí, é claro, o juiz vai nomear alguém. Só que aí tem um detalhe. Tem que detalhe? Cai na prova o seguinte: quando o juiz diz, ok, essa pessoa é pobre, pode ter um advogado particular? Pode. Eu sou um advogado particular, tenho os meus processos e tenho alguns processos que eu tomo conta que o meu cliente é pobre na acepção jurídica do termo, isto é, ele não tem dinheiro para pagar custas. Por exemplo, uma ação que envolva o valor de uma casa, 900 mil. 2% destes 900 mil são de custas processuais. 2 vezes 9, 18. 18 mil. 18 mil, 1.800, não sei, enfim. 2% de 900 mil, se não me falha a memória, são, como eu estou no meu canal, eu posso pegar a calculadora, vamos pegar, mas eu acho que são 18 mil vezes 2%, 18 mil, isso mesmo, não estou tão ruim assim quanto parece. E aí, para ingressar com a ação, ele precisa pagar 18 mil reais de cara mesmo. E aí, ele não pode, ele não dá. Se ele tirar 18 mil e pagar de uma vez só, ele fica pobre. Ele não tem como se manter naquele mês, ou não tem como se manter durante 6 meses, 1 ano. Mas, professor, ele tem que pagar o advogado, não tem? Tem, claro que tem. Só que nós, advogados, pela nossa ética do advogado, a gente tem 3 momentos para cobrar. Começo do processo, meio e fim. Posso dividir em 3 os honorários. E se você entrar na internet, você vai ver que existe um caminho. Que caminho? Digite honorários advocatícios OAB, ou honorários de advogado OAB. Tem uma lista de honorários, de valores que a OAB manda que a gente cobre. A gente tem que cobrar no mínimo o que manda a lei. Daí. E daí eu posso dividir para o meu cliente em várias vezes e tal. Tá bom. E aí, na prova, se colocarem que o cliente não, que o réu não pode pagar as custas processuais, está correto. As custas de fato é verdade. Se ele não pode pagar as custas, ele é um pobre na acepção jurídica do termo. Professor, mas eles vão colocar que a pessoa pobre é quem não paga honorários. Está errado. Honorários não tem nada a ver. Honorários é entre o advogado e a parte. Ótimo. Segunda questão. Eles vão dizer que a pessoa não pode pagar as custas processuais, aí o juiz vai dar um advogado. Não, o juiz não dá nada. O juiz não dá nada. O advogado, eu, enquanto advogado, chega alguém no meu escritório, eu digo, olha, o serviço do senhor custa, sei lá, R$1 milhão. Ah, não tem. Tá bom, eu falo, olha, por favor, se encaminhe lá à Defensoria do Estado e a Defensoria Pública vai tratar do seu caso. Ótimo, a Defensoria toma a frente e vai ajudar aquela pessoa. Ok. Só que vamos imaginar que na sua cidade, professor, eu moro, por exemplo, no interior do Paraná. Tem, tudo bem que tem. Mas vamos imaginar que não tivesse. Aqui não tem defensoria. Não tem? Não tem. Então o réu, ele está preso, ele precisa de advogado, ele não tem como pagar, o juiz vai dar um advogado dativo. Dativo é advogado do Estado. Não é um defensor público. Defensor público é aquele que presta concurso, passa, entra na administração e trabalha como defensor público. Ele cuida das pessoas carentes. Agora, o advogado dativo, por exemplo, sou eu que estou na lista de advogados do fórum, e aí o juiz diz, puxa, chama o Fábio, ele vai ser advogado deste caso. Eu vou ser um advogado dativo, por quê? Porque lá onde eu vou representar o cliente, não tem defensor público. O advogado pode se recusar? Não pode, porque é uma ordem do juiz. Só pode, claro, por algumas razões da ética, mas
na sua prova, se eles perguntarem, o juiz concede um advogado dativo para parte. Se concede um advogado dativo onde não tem defensoria, o advogado dativo não pode fazer nenhum tipo de objeção. Ok? E que mais? E aí tem no parágrafo 2º, será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial. No caso da ação penal, não precisa o réu escrever de próprio punho. No cível, na área cível, a pessoa escreve: eu, fulano de tal, RG, CPF, moro na rua tal, número tal, venho por meio desta carta dizer que não posso, ou deste atestado, dizer que eu não posso sustentar o custo de um processo, não posso pagar as custas processuais. Na parte penal, o atestado de pobreza, ele vem da autoridade policial. A autoridade policial pode atestar, dizendo: olha, prendemos o fulano na comunidade. Na minha época era favela, na favela tal, e aí naquela favela ele não tem condições, enfim, para se manter, então já este atestado dado pela autoridade policial serve como prova de atestado de pobreza, ok? Não precisa escrever de próprio punho, ok? Então, são 11 horas e 25 minutos da noite. Eu já declaro encerrada mais uma aula para você do Paraná. E se você está no ao vivo, 11h25, a aula não acaba quando termina. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. Mas explique, por favor, por quê. E a você que assistiu na gravação do Só a Aula, muito obrigado. Fiquem na paz. E para você do ao vivo, a aula ainda não acabou. Eu volto já. Para você que assiste no gravado, obrigado e até a próxima.